obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Rádio. E a gente está falando aí de números positivos, né? 224 milhões em média. O que a gente pode atribuir a esses números? A agricultura familiar ela tem uma importância altamente significativa para Mato Grosso do Sul, né? Não só sob o aspecto econômico, mas também até quando a gente pensa na ocupação do Estado, né? Hoje nós temos municípios como Novo Horizonte do Sul, como Itaquiraí, que são municípios que surgiram a partir de um programa de reforma agrária, né? Então, além desse valor, desse aspecto econômico, esta outra questão, ela é significativa e nós devemos também destacar, né? No estado de Mato Grosso do Sul, são em torno de 70 mil agricultores familiares, sendo que destes, aproximadamente 30 mil são assentados do programa de reforma agrária, né? Então, todos os números da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul são expressivos. E só para dar mais um número, né? O quanto a agricultura familiar é importante para Mato Grosso do Sul, hoje o município de Itaquiraí, que é basicamente de agricultura familiar, são mais de 3 mil agricultores. Este município é o principal polo produtor de leite em Mato Grosso do Sul, produzindo diariamente mais de 100 mil litros de leite, né? Então, os recursos que giram em torno da reforma agrária, com certeza superam em longe essa marca dos 200 mil. Isso aí, 200 milhões de reais, é o que está sendo aplicado no programa de agricultura familiar, visando o fortalecimento. Mas toda a cadeia da agricultura familiar gera números espetaculares. Nós estamos conversando aqui na TV Educativa, na Rádio Educativa e também no portal de educativa.com.br. Estamos conversando com o Fernando Lamas, que é o secretário de Estado de Produção e de Agricultura Familiar, falando a respeito aí desses 224 milhões, né, investidos aí na agricultura familiar, né, que vem aí movimentando todo o setor, né? Falando do Pronaf, né, Lívia Machado? Pois é, agora falando sobre a questão do crédito rural, é uma boa alternativa para os profissionais do setor? O crédito rural, ele é um instrumento, né, de evolução, é um meio para se incorporar tecnologias, portanto, ele sendo aplicado de forma planejada, com orientação técnica, é um instrumento extremamente interessante e, em muitos casos, até indispensável para o fortalecimento e a consolidação da agricultura familiar. Agora, o que é importante destacar é que o crédito ele deve ser aplicado nos fins previstos, né? E ser sempre utilizado como um meio para se alcançar um objetivo. E, para isso, ele é indispensável. Fernando, a gente fala, né? Tá falando aí há algum tempo na crise, né? A crise, tudo é crise, tudo é as pessoas preocupadas com investimentos, tudo mais, né? Como é que a agricultura familiar ela tem passado por essa crise? De que forma que o governo consegue contribuir com a agricultura familiar? Olha, o setor agrícola ou o setor agropecuário, né? Ele, dado a crescente demanda por alimentos, por fibra e por energia, esse setor, tanto o agricultor familiar, como o agricultor chamado aí de empresarial, o agricultor de maior porte, eles têm atravessado, não vou dizer com águas tranquilas, né? Mas têm atravessado essa crise e conseguido obter renda em níveis bem próximos daquilo que a gente considera como satisfatório. É claro que os desafios são muitos, tá? Hoje, as transformações por que passam a sociedade exigem que o agricultor se modernize, evolua, né? Talvez é oportuno destacar a transformação mais significativa por que passa a sociedade. Há uns anos atrás, o produtor vendia aquilo que ele tinha para vender. Hoje ele só consegue vender aquilo que o consumidor quer comprar, né? O consumidor ele vem se conscientizando e traz com essa conscientização um grau maior de exigência. Mas para aquilo que ele quer comprar, existe mercado. Então o agricultor, especialmente o agricultor familiar, ele precisa de estar muito ligado às transformações, às mudanças de comportamento, né? Eu vou também dar um exemplo quanto essas mudanças são importantes. Hoje as famílias elas são
famílias extremamente pequenas, né? Um casal e aí um filho e estamos conversados, né? Então, não adianta eu produzir uma melancia de 10 quilos, que essa família não vai consumir uma melancia de 10 quilos. Então, a melancia menor, ela tem muito mais aceitação do que uma melancia de 10, 15 quilos. Então, o produtor ele precisa estar muito antenado, muito ligado a essas transformações. Sob pena de ele não conseguir comercializar o seu produto. Daí a assistência técnica é cada vez mais importante. E olha que o senhor colocou um fato aqui bem interessante, porque a gente fala muito sobre a modernização, a questão da capacitação, a atualização, quando é ligado aí à parte autônoma, ao comércio, né, ao mercado de maneira geral aqui, o mercado do comércio mesmo. E falando sobre a agricultura familiar, tem todo esse desenvolvimento e como é que fica a questão da capacitação? É muito importante que esse profissional ele esteja então ligado e tenha informação para conseguir manter o seu negócio. Hoje, com o mundo globalizado, um agricultor familiar, por menor que ele seja, por mais longe que ele esteja, por exemplo, de Campo Grande, ele não pode se considerar ele isolado de um contexto. Ele tem que ter a clareza que ele faz parte de um contexto e que aquilo que ele produz, seja de origem animal ou vegetal, vai ser comercializado. Então ele tem que ter esse conceito muito claro. E que ele não pode se preocupar apenas com o seu vizinho. Ele tem que estar sempre antenado a tudo que ocorre ao redor do mundo, porque a globalização é algo que não tem como a gente não se inserir nesse processo. E dentro desse contexto, o conhecimento ele é fundamental. Até um determinado tempo atrás, não muitos anos, para produzir basta ter a terra, ter o trabalho, que é a força humana, e o capital. Hoje isso somente não é suficiente, precisa de ter o conhecimento. Então o conhecimento passa a ser um insumo tão ou mais importante às vezes do que até a própria terra, porque a terra de repente se eu não tenho eu posso arrendar, né? Agora o conhecimento eu não tenho como arrendar. Então o conhecimento ele é fundamental e para isso o produtor precisa de ter uma assistência técnica, que se ele tem uma boa assistência técnica efetiva, eu não tenho medo de errar, mais de 90% da chance de sucesso está garantida. E olha só, explica um pouco para a gente a respeito do PRONAF, né? Nós citamos aqui o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar no início do programa. E o que seria esse programa? O PRONAF ele é um programa do governo federal, né? Chama Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que dentro desse programa existem várias linhas de crédito, tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que é assentada num programa de reforma agrária, desde um PRONAF inicial, que é aquele recurso que ele consegue para instalação, para as primeiras iniciativas, até linhas já mais convencionais voltadas para a agricultura familiar. É um programa onde as exigências por parte do agente financeiro não são tão grandes, tá? E os juros, normalmente, eles são os juros subsidiados pelo Tesouro Nacional. Portanto, é um instrumento da maior relevância e que tem contribuído decisivamente para o fortalecimento da agricultura familiar. E ele financia reforma de pastagem, aquisição de animais, melhoria de instalações, o custeio de lavoura. Para isso é fundamental que o produtor procure um técnico para que ele possa fazer um bom projeto, e com um bom projeto ele tem acesso a esses recursos no banco. Quem que pode fazer parte desse PRONAF, Fernando? O PRONAF, todo e qualquer agricultor familiar que seja reconhecido como agricultor familiar, né? A sua pergunta ela é oportuna, porque o produtor, especialmente o assentado, vou me ater aqui mais o assentado, ele recebe um lote do INCRA, ele precisa de ter um documento que tem uma sigla aí de DAP, né? Que é um documento, uma declaração de que ele efetivamente é um produtor. Para isso ele tem que morar no sítio, tem que estar trabalhando e vivendo daquilo. Ele, sendo um produtor rural, tendo a sua inscrição, ele tem acesso ao PRONAF. Tá? Poxa, bacana. E ele não, só desculpa, ele não precisa de ser produtor, ele não precisa ser o proprietário, ele pode inclusive ser também um arrendatário, desde que seja tudo legalizado
ele tem acesso à Pronaf. E a gente tem outras boas notícias, né? Além disso, a agricultura familiar conta também com 3 milhões de reais para a compra de implementos agrícolas. Já existia, então, a necessidade desses recursos? A questão da automação no meio rural, ela é um negócio também que não tem volta, né? Quando a gente fala em melhoria de eficiência de processos, melhoria de produtividade, isso passa invariavelmente pela automação. E dentro dessas linhas de crédito que o governo federal disponibiliza e que no estado a principal agência que trabalha esse assunto é a Agraer, em parceria com o Banco do Brasil, a aquisição de máquinas e implementos agrícolas é um tema extremamente relevante, máquinas, tratores, plantadeiras, ordenhadeira mecânica, resfriador, no sentido de automatizar os processos e, consequentemente, melhorar a produtividade. E mudando de assunto um pouquinho, a gente teve recentemente a notícia de que mais um país, né, no caso os Estados Unidos, quer importar carne in natura do Brasil. Isso, de certa forma, comprova, então, a qualidade e a preocupação do poder público com a nossa carne? Essa decisão dos Estados Unidos, né, ao assinar esse acordo com o Brasil, isso é altamente significativo para a pecuária brasileira, né? E é significativo por dois grandes motivos que nós poderíamos destacar. Primeiro é que os Estados Unidos é um grande consumidor. Então, ele por si só já é um grande consumidor e cria oportunidades de mercado para o Brasil, né? A gente, com isso, diversifica a nossos mercados, que hoje está muito concentrado no mercado asiático. Isso, de certa forma, é perigoso. E, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos representam uma oportunidade de negócio, a partir deste momento que os Estados Unidos aceita ou vê que o Brasil atende os requisitos, outros países importantes compradores também não farão mais resistência à aquisição de carne brasileira. Podemos destacar aqui Canadá, que é um país, um grande consumidor, né? E outros países dos mais variados continentes. A partir dessa decisão americana, eles também, com certeza, vão abrir para a importação de carne brasileira. A gente pode falar, né, Fernando, que o governo e os produtores aí estão se empenhando bastante para cumprir as normas de qualidade, né? O governo do estado de Mato Grosso do Sul, através da Iagro, tem um trabalho intenso, especialmente na questão de sanidade animal, né? Hoje, o que mais limita o comércio internacional é a questão de sanidade, e cada vez mais sanidade vai ser um item exigido para a gente conquistar mercado. Aqui em Mato Grosso do Sul existe um trabalho muito bem articulado, muito bem embasado entre o Estado e o setor produtivo. Então, nós estamos fazendo o dever de casa na questão de sanidade. E com relação à qualidade, a carne produzida em Mato Grosso do Sul também é uma carne de boa qualidade, em função do nível de conscientização que os produtores do estado já atingiram, e hoje a carne produzida em Mato Grosso do Sul ela é referência. E o estado tem feito esforços em várias direções para que cada vez mais Mato Grosso do Sul ocupe a vanguarda nessa questão, né? E recentemente o estado, junto com a Embrapa, que o Embrapa Gado de Corte, lançou um protocolo aí que é carne carbono neutro, né? É uma carne de qualidade e, além dela ter a qualidade, é uma carne produzida numa condição que contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, uma carne de qualidade sustentável. E para o produtor, essa carne carbono neutro, que é um assunto bem interessante, só para a gente finalizar, até por conta do tempo, ela é viável, ela é mais cara, é uma tecnologia nova, está todo mundo conhecendo e se familiarizando, ou é um sonho já que é bem possível? Eu acho que ele já está deixando de ser sonho e passou a ser realidade, né? Porque, na realidade, produzir carne dentro deste conceito de carne carbono neutro não implica em grandes investimentos, em aumento de custo de produção. E esta carne ela é demandada pela sociedade. Portanto, uma carne produzida dentro dos critérios da carne carbono neutro, com certeza irá conseguir um melhor valor no mercado. O produtor vai ser melhor remunerado e ele vai ganhar com isso.
Poxa, boa notícia, então. Conversamos com o secretário de Estado de Produção da Agricultura Familiar, CEPAF, né, o Fernando Lamas. Falamos aí de várias boas notícias, falamos do PRONAF, do implemento aí em máquinas, setor agrícola, né, um investimento de 3 milhões de reais. E também sobre essa questão da carne carbono neutro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado, Fernando. Nós vamos embora, né, Lívia? Vamos embora, lembrando que os melhores momentos deste bate-papo você confere também no Jornal da TV ao meio-dia, no portal da Educativa e no nosso canal do YouTube. Jornal do Rádio volta amanhã às 7 da manhã. Um beijo. É isso, gente. Até amanhã, então, pontualmente às 7 da manhã. Meu caro Anderson Barão, o que é que nós deixamos aí para os nossos ouvintes? Deixando aí Lenny Kravitz com Again para todos os ouvintes aí.